Manuel de Falla se envolveu politicamente na Guerra Civil Espanhola. Em 1936, quando o general Franco saiu vencedor, ele se autoexilou na Argentina e lá permaneceu pelos 10 últimos anos de sua vida. Ele veio a falecer em 1946. Não foram anos fáceis, ele passou por dificuldades financeiras e o governo espanhol, o próprio general Franco, enviou propostas maravilhosas financeiras para que ele retornasse à Espanha, porque o povo queria o seu grande músico lá. E ele não aceitou, não mudou os seus pensamentos, os seus valores que tinham levado ele a tomar tal atitude. Mas depois que ele faleceu, ele foi levado o seu corpo e ele foi enterrado na Catedral de Cádiz, em plena região andaluz. Nosso último compositor de hoje, Joaquim Rodrigo, nasceu em 1901 e foi, além de um grande pianista, um grande violonista. Com 4 anos de idade, ele teve difteria numa epidemia que aconteceu na Espanha. E a sua sequela foi terrível, ele ficou cego. A família imediatamente começou a colocá-lo numa formação cultural e musical como se fosse uma criança normal, mas dentro de uma instituição para crianças cegas. Ele já aprendeu através do braille, ele aprendeu toda a parte musical e intelectual. Quando ele estava para ir para o Conservatório de Sevilha, a família contratou um professor, um filósofo, para ser seu secretário e seu leitor. Esse secretário leu para ele as obras clássicas da literatura, obras filosóficas, ensaios, teses. Ele teve uma formação cultural fantástica. Com 19 anos, ele foi para Paris para aperfeiçoar-se e se integrou com os compositores da sua época, a música vanguardista francesa. Ele se integrou completamente e começou a se destacar como pianista e compositor. Aos 32 anos, ele conheceu uma importantíssima pianista turca da época e houve uma paixão mútua muito grande. Foi nessa idade, com 32 anos, que ele se libertou de seu secretário, leitor, acompanhante intelectual, e ela assumiu essa parte. Ela era muito famosa e abriu mão da sua carreira para se dedicar ao marido. Era uma mulher de vastíssima cultura, dominava vários idiomas e foi importantíssima na vida de Rodrigo. Tiveram uma vida felicíssima. Tiveram 2 filhas e foram grandes companheiros, de almas gêmeas. Ele dizia, ela representa os meus olhos. Como o primeiro secretário dele, ele também dizia, eles são meus olhos. Eu deixei para a gente encerrar a nossa aula de hoje a obra máxima de Rodrigo, que é o Concerto de Aranjuez, o primeiro concerto de violão para violão e orquestra da história da música. Foi um sucesso absoluto. Ele terminou essa composição em 1939 em Paris. Eles viviam os restos da Revolução Civil Espanhola, né, a Guerra Civil Espanhola, e já o início da Segunda Guerra Mundial. Foi um momento muito tumultuado e ele apresenta essa obra de uma delicadeza que ele se inspirou nos Jardins de Aranjuez, que é uma cidade a 50 quilômetros de Madrid, e foi lá que ele e a esposa passaram a lua de mel, e ele tinha lembranças de suavidade, perfumes de magnólia, de uma atmosfera de muita delicadeza e amor. E estreou
com muito sucesso o seu concerto de Aranjuez. Eu deixei para nós encerrarmos nossa aula, assistir na íntegra o segundo movimento, que é de uma inspiração melódica lindíssima. Começa com arpejos do violão, introduzindo o tema musical para o corno inglês, que é de uma beleza incrível. E no decorrer da orquestração, sempre o violão contrastando e dialogando com a orquestra. Nós vamos assistir uma apresentação no solo de um grande violonista espanhol jovem do momento, um grande violonista e um grande intérprete deste famoso concerto espanhol de Joaquim Rodrigo, que é o Concerto de Aranjuez. Com essa maravilha espanhola, eu me despeço de vocês. Até a próxima aula.